Boa noite a todos e a todas. Pessoal, após aqui um pequeno susto, nós não estávamos conseguindo entrar. Olha, demoramos bastante aqui. E aí eu já estou mandando uma mensagem para todo mundo. Já mandei um áudio para o pessoal, dizendo que nós estamos aqui de volta. Gente, que susto! Estava tudo certo aqui. Eu estava até com a televisão lá ligada com a imagem da transmissão, mas de repente, quando eu entrava, aparecia um outro programa, um programa que tinha sido realizado pela manhã. E aí eu tentava mudar e não conseguia. Não conseguia de jeito nenhum. Então, obrigado aí, Ariadne, Regina, Maria Davina, Daniel, todo mundo, Analice, vocês que tiveram a paciência aí de esperar, Sueli, Terezinha. Pessoal, por favor, eu peço que vocês mandem um link que eu mandei ou o link aqui da transmissão do YouTube para as pessoas que vocês conhecem, porque eu não consegui mandar para todo mundo, foi muito rápido, Aparecido aí me deu um socorro, entrou, estava no carro, parou o carro para poder me ajudar. E aí, mas vamos fazer o estudo com quem estiver aqui. Quem perdeu pode assistir mais tarde. O estudo de hoje está muito bem. Boa noite, Carmen, Rosalba, Ana Lúcia. Pessoal, mais uma vez, eu peço para vocês compartilharem o link com quem perdeu, com quem estava aqui mais cedo, porque nós tivemos um problema técnico. Então, para não perder muito tempo, porque hoje o assunto é longo, nós temos 2 grandes capítulos para estudar. Então, eu já vou começar aqui. Para quem não lembra, eu não vou fazer o review da aula passada, que foi o capítulo 5. Eu não vou repassar o capítulo 4 e o capítulo 5. O capítulo 5 ficou de dever de casa para vocês lerem. E agora a gente já vai para o capítulo 6. Todo mundo deve ter estudado, aí deve ter lido sobre o irmão Guttuso. Eu fiz um breve resumo no estudo passado. Então, para quem está aqui a primeira vez, quem estava me acompanhando lá com o Ricardo Melo no sábado, eu fui impactado pela primeira vez sobre esse estudo para estar aqui comigo ao vivo. Esse estudo começou algumas semanas atrás. Nós estamos estudando o livro Obreiros da Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, por André Luiz. A ideia desse estudo não é um estudo de leitura, então nós não fazemos aqui a leitura continuada do livro. A ideia aqui é fazer interpretações e conversarmos um pouco sobre ensinamentos que muitas vezes passam despercebidos dentro do livro, dentro da obra, mas nós estamos aqui para relembrar esses pontos principais, comentarmos em conjunto aqui, eu vou interagindo com vocês enquanto vocês vão mandando as suas considerações e fazer algum tipo de leitura também. Hoje nós vamos estudar o capítulo 6, como eu falei, que se chama Dentro da Noite, e temos muita coisa para conversar aqui. Hoje vai ser um estudo muito especial. Se precisar, eu vou ficar um pouquinho mais, porque nós estamos entrando muito atrasados. Então, mais uma vez, eu peço para quem tiver amigo que está aqui com a gente, que compartilha desse estudo com a gente, perdeu por conta do problema de transmissão, peço encarecidamente que vocês mandem para eles, porque o estudo continua. Nós somos perseverantes. Então, vamos lá para o capítulo 6. Logo no início, Dentro da Noite, André Luiz nos faz uma consideração, ele nos fala um pouco sobre como é o ambiente lá na casa transitória. Ele, inclusive, fala que a atmosfera da casa transitória não dava para diferenciar se era dia ou se era noite, era quase imperceptível. Aí você imagina aí a densidade que não era desse lugar. O que me chamou muita atenção nesse primeiro parágrafo é que ele falava que durante o tempo todo existiam luzes artificiais
ligadas dentro da casa transitória. Isso é um assunto muito curioso, que é, de novo, um assunto relacionado à tecnologia no mundo espiritual, e me chamou muita atenção por conta dessa particularidade, porque às vezes nós imaginamos o mundo espiritual de uma forma completamente diferente. Será que tem luz? Será que tem iluminação artificial? Como é que funcionam as coisas? E aqui me chamou muito a atenção o fato de ter luzes que acendiam para poder iluminar o lugar como um todo. E logo em seguida, ele fala de aparelhos destinados à fabricação de ar puro. Não sei se vocês também estranharam bastante esse início, mas ele fala desse aparelho. Para que se precisa de um aparelho no plano espiritual para gerar, fabricar ar puro? Ora, o espírito não tem pulmão. Para que ele precisa de ar puro? Qual é o porquê desse... Que particularidade é essa? Bom, vocês leram lá o capítulo passado, o irmão Gotuso, André Luiz, explicando logo no final, falando que precisava-se, inclusive, de médicos ou de experiências muito parecidas com a experiência da crosta. Então, claramente aqui, ele fala de uma manipulação do fluido cósmico universal também, como se fosse uma limpeza do ambiente. Vale a pena a gente aprofundar um pouco depois nessa concepção, tá? Então, pessoal, passando um pouco adiante, que a gente tem muita coisa aqui para ver, como eu tinha falado antes, ele fala que... André Luiz fala que já tinha viajado bastante por vários lugares. Inclusive, ele fala assim, muitas vezes viajara entre a nossa colônia, nosso lar, e que é uma colônia feliz, e o plano da crosta, atravessando lugares semelhantes. E ele disse que nunca tinha visto um circuito tão desagradável e escuro como naquela região. Ou seja, André Luiz, que era muito acostumado com, tanto do ponto de vista teórico, que ele teve várias aulas, ele experimentou várias coisas até aqui, o momento do Obreiros da Vida Eterna, como também nessa viagem de deslocamento entre o nosso lar e a crosta terrestre. E ele estava desconfortável com aquele ambiente. E aí, gente, eu queria relembrar uma coisa para vocês, que, se não me falha a memória, foi no nosso estudo 2, que foi o campeão da caridade, que era o Albano Metelo. Não sei se vocês lembram desse estudo, quem não viu ainda, volta lá, mas eu lembrei, automaticamente, quando eu li isso aqui, eu lembrei quando Albano Metelo estava nos narrando que, quando estava visitando essas regiões de socorro, ele falou que sentia um desconforto muito grande. Ele falou que se sentia meio enojado, ele se sentia mal por estar ali. Foi quando, num belo dia, num desses trabalhos, ele, quando olhou de lado, ele viu criaturas angélicas e viu uma luz muito forte, não sabia o que estava acontecendo. Então, ele parou uma dessas criaturas angélicas e o espírito falou que era Jesus que estava visitando essas regiões. Então, ele se sentiu profundamente envergonhado por estar se sentindo desconfortável, estar se sentindo subutilizado por estar fazendo uma visita a essas regiões, e enquanto Jesus estava em pessoa fazendo aquela visita. O que me chamou a atenção aqui foi que o Albano Metelo, lá no discurso dele, para essas pessoas que vinham fazer esse tipo de tarefa, ele já tinha deixado alinhado a expectativa, né? Aquela história da expectativa e da realidade. Ele já tinha dito, olha, eu me senti muito mal, fiquei com nojinho, não me senti bem de estar naquela região. É importante vocês considerarem que são regiões que têm todo nível de intervenção para... Vamos lá, pessoal, vamos continuar, que hoje eu já falei 2 vezes assim, hoje não está dando. A Catarina estava aqui perto e falou, não, vamos continuar o estudo. Vamos continuar. E hoje,
Para vocês terem ideia, o meu Zoom abriu sozinho aqui. O meu Zoom abriu sozinho. Vamos lá. Então, convocou Zenóbia 20 cooperadores para as tarefas de colaboração eventual e imediata. Quem está acompanhando o estudo desde o início sabe que os 20 cooperadores que foram convocados para a tarefa não é por acaso que estamos falando na numeração 20 novamente. André Luiz, que gosta de brincar com não só com pseudônimos, mas também com significados para os números que ele coloca em sua obra, para as referências. Esses apelidos, esses pseudônimos que ele dá também, todos têm uma razão. E aqui aparece novamente o quê? O CAF. Aparece de novo aqui como a representação da bênção. Já que eles estão se deslocando para uma região que eles chamam de abismo, eles estão indo para o abismo, pessoal. Imagina, lá dentro eles falam, é uma visita ao abismo. Então, para o abismo, foram convocados 20 cooperadores para essa tarefa. 3 mulheres e 17 homens. Por que 20? 20 é o CAF. CAF, pelo misticismo judaico, é a palavra que significa, que tem referência com iode, que é a mão, que é a mão da bênção. Significa a 11ª letra do alfabeto hebraico, que significa a bênção, significa a imposição. Então, nós lembramos bem que estudamos isso lá atrás. Eu não queria ser repetitivo aqui, mas quem quiser dar uma olhadinha, volta lá no terceiro estudo, eu nem lembro mais, mas nós falamos bastante sobre essa referência. E aí, em seguida, uma parte que me deixou muito curioso foi quando o André Luiz disse que, à primeira vista, aquelas pessoas não pareciam pessoas de cultura e sensibilidade extremamente apuradas. Ou seja, ele diz que quando olhou para aqueles cooperadores e falou, para que essas pessoas aí? Não parece que são pessoas cultas, não parecem ser pessoas sensíveis, não parecem ser pessoas que efetivamente vão conseguir fazer alguma coisa nessa tarefa de colaboração. E aí, em seguida, André Luiz nos dá uma grande lição. Ele diz o seguinte: mais tarde, vinha saber que o Instituto asila constantemente variados grupos de entidades, repletas de característicos humanos primitivistas, mas portadora de virtudes e valores apreciáveis, que colaboram na execução das tarefas gerais e se educam ao mesmo tempo, preparando-se para reencarnações e experiências de mais elevada expressão. Qual que é o grande significado desse ensinamento? André Luiz quer nos mostrar quer nos chamar a atenção sobre uma particularidade do nosso comportamento que é muito recorrente aqui na Terra, que é o julgamento. Nós sempre estamos julgando os outros pela aparência. Isso acontece também no serviço ao próximo, isso acontece nas instituições, isso acontece nas igrejas, nos centros espíritas, em todo lugar. Nós estamos sempre olhando para as pessoas e, por conta da aparência delas, somos capazes de julgar se aquelas pessoas são capazes ou não de desempenhar aquela tarefa. E ele aqui quis nos dar uma lição, dizendo que mesmo pessoas com aparência muito primitiva, que é o caso lá na casa transitória de Fabiano, eram pessoas que eram de virtudes assim absurdamente sublimes, mas que passavam ali, estagiavam na casa de Fabiano. Bom, seguindo aqui, o nosso grupo, os nossos amigos estão se encaminhando lá para o abismo. De antemão, Jerônimo começou a receber
orientações que servem para todos nós, inclusive também para o André Luiz e a equipe que estava com ele. De antemão, rogo desculpas a todos se lhes tomar tempo para atendermos ao desventurado irmão a que me referi, satisfazendo a interesse que me é particular. Eu estou voltando nesse assunto para lembrar que a irmã Zenóbia pediu a intervenção do nosso grupo aqui de amigos, do assistente Jerônimo, do padre Hipólito, da enfermeira Luciana e do André Luiz. Pediu a intervenção deles para socorrer uma pessoa que era muito cara a ela. E, novamente, a irmã Zenóbia aqui, mostrando assim uma humildade incrível, ela traz de volta, dizendo, olha, desculpa por pedir para vocês fazerem essa tarefa tão difícil para um assunto pessoal meu. E essa visita ao abismo que está prestes a acontecer, ela é muito bem elaborada, porque cada um tem um papel predefinido. E a Zenóbia, apesar de se desculpar porque estamos lá, a equipe está indo lá resolver um problema pessoal dela, digamos, ela subdividiu cada um com uma tarefa específica. A Luciana vai ler a mente do assistido e acessar o seu passado por meio da sua clarividência. Os demais, os outros, fora o padre Hipólito, vão orar, vão fazer o que nós chamamos nas instituições espíritas de sustentação. E o padre Hipólito, a missão dele, o que ele vai fazer, é levar credibilidade cristã, a palavra com credibilidade cristã, junto aos assistidos. A esse em especial, que é muito caro à irmã Zenóbia, porque esse está sendo preparado para uma reencarnação compulsória. Falou, opa, Jaime, peraí, como assim está sendo preparado? Mas ninguém nem chegou nele lá. Eu lembro que ele está isolado em algum lugar próximo à casa transitória, lá no abismo. Mas ele está sendo preparado, sim. Já existe um plano para levá-lo a esse processo de reencarnação compulsória. E aí, gente, uma pergunta. Alguém aí sabe o que é reencarnação compulsória? Quem já leu, quem já estudou, pesquisou, sabe do que está sendo falado? Reencarnação compulsória que aparece, vez ou outra, na obra de André Luiz. A reencarnação compulsória é aquela em que acolhe o espírito sem prévia concordância dele, até mesmo sem seu conhecimento. Ele precisa reencarnar, ele precisa voltar à carne, mas por sua índole, por seu completo desinteresse em resolver os seus problemas, ele ainda não sabe como resolver os problemas que ele precisa resolver. Digo, problemas para poder se adequar novamente aos mecanismos da lei de causa e efeito. É feita essa reencarnação compulsória para que as coisas voltem aos trilhos. Falando aqui de uma forma bem simples, de uma forma assim bem direta, para todo mundo entender. E quando o espírito reencarna e não possui maturidade suficiente para planejar ou mesmo compreender a necessidade de sua reencarnação e para evitar mais sofrimento, problemas diversos, muitas vezes ele recusa a reencarnação, ele não quer reencarnar, na verdade ele não quer nem sair daquela situação, acontece esse processo de reencarnação compulsória. Vale a pena estudar, pesquisar mais a respeito. Existe uma polêmica em relação a essa discussão da reencarnação compulsória, mas tem muita literatura para nós entendermos, inclusive dentro da obra de André Luiz, para a gente entender como isso funciona. Um bom momento para estudar, inclusive, os processos de reencarnação é no livro Missionários da Luz, que é o livro anterior a esse livro Obreiros da Vida Eterna, da coleção da série do Mundo Espiritual, que é a reencarnação do Sigismundo. Quem tiver depois uma curiosidade, coloca lá a reencarnação de Sigismundo para poder entender como funciona, tá? Vamos ver. Vamos continuar aqui. Jerônimo seguia rente aos meus passos,
e não contive a indagação que me escapou célere. Jazem aqui almas humanas. Pessoal, o que aconteceu aqui? Depois de passar pelo abismo, eles transitaram durante muito tempo dentro do abismo. Aí nós vimos aí, quem leu o capítulo viu quais são os relatos do André Luiz. Ele fala em criaturas monstruosas, ele fala em áreas, né, como se fossem lamas, pântanos. Ele fala sobre uma série de coisas assim que são lugares que... Esse lugar é chamado de abismo, não por acaso. Tem uma série, tudo que se imagina de descrição de purgatório, de regiões chamadas infernais aqui na Terra, foram descritas aqui por André Luiz, e que se eu ler aqui, alguns de vocês vão ficar assim aterrorizados. Quem leu o livro já viu, é uma descrição muito minuciosa do que ele viu quando ele estava atravessando o abismo. E a curiosidade de André Luiz aqui é por isso, porque ele falou como é que num lugar desse tão difícil, num lugar tão complexo, podem existir criaturas humanas. E aí ele perguntou isso para o Jerônimo. E foi só ele perguntar se existiam criaturas humanas ali, imediatamente começaram-se a surgir algumas súplicas. E ele começou a ouvir criaturas humanas pedindo ajuda, né? Por favor, ajuda, salve-me por caridade. Então a equipe, apesar de se sentir muito sensibilizada com aquelas súplicas, eles precisavam seguir, porque não tinha o que fazer. Mais para frente, eles foram inclusive atacados por essas criaturas, né? Criaturas humanas foram atacar a equipe. E a irmã Zenóbia colocou a destra novamente, né? Mostrou assim um poder, um domínio sobre uma região surpreendente e afastava aquelas criaturas com uma simples imposição de mãos. Ela estava, obviamente, com os auxiliares, e esses auxiliares, olha que interessante, gente, esses auxiliares transitavam naquela região junto com a irmã Zenóbia e levavam aparelhos elétricos de choque. Olha, aparelhos elétricos de choque. Gente, como é que pode? Mais uma vez, uma alusão aqui à tecnologia no plano espiritual. Não era só imposição de mãos, não era só o poder do pensamento, eles usavam, inclusive, equipamentos que eram equipamentos que, obviamente, manipulados pelo fluido cósmico universal, levavam a essa sensação de choque a esses espíritos. Bem interessante esse ponto aqui também. Eu vou seguir mais um pouco, pessoal, para falar sobre um outro discurso que a irmã Zenóbia trouxe, que é bem considerável, que nós também podemos prestar atenção, está um pouco mais para frente, na página, para mim aqui é a página 82, que ela fala o seguinte: estamos em reduzido oásis de paz. O que aconteceu aqui? Eles atravessaram todo o abismo e pararam no lugar que eles chamam de oásis, ou seja, no meio de toda aquela confusão, no meio de toda aquela monstruosidade, toda aquela lama, eles chegaram no lugar que ela chamou de oásis de paz, que foi encontrado no meio desse deserto de sofrimentos. Então, eles pararam ali, naquele oásis, para falar e conversar um pouco sobre o objetivo da vinda. Porque o que acontece ali naquele oásis? Naquele oásis, na orla daquele oásis, ou seja, na borda daquele oásis, entre o oásis e o abismo, a pessoa, o espírito que será o assistido, que receberá o concurso da intervenção deles, estava lá. Ou seja, eles chegaram no ponto que eles precisavam chegar. Então, a Zenóbia, sabendo que houve um incômodo naquela travessia, e esse incômodo era porque, apesar das súplicas daquelas criaturas, e apesar deles terem atacado a comitiva, houve um incômodo, em especial quem estava passando ali a primeira vez, que era o caso do André Luiz,
da enfermeira Luciana e do padre Hipólito, houve um incômodo. Por que não socorreram aquelas criaturas? Como é que você pode passar pela dor humana e não fazer nada? Então a irmã Zenobia esclareceu. Ela falou: não somos impermeáveis às rogativas dos nossos irmãos que ainda gemem no charco de dor a que se atiraram voluntariamente. Dilaceram-nos o espírito as imprecações dos infelizes. Ou seja, eu sinto muito por isso. Ela não falou que simplesmente estava passando porque tinha um foco e vinha assistir só essa criatura, essa pessoa que era muito importante para ela, e por isso ela ignorava todo mundo. Mas ela esclarece, ó. No entanto, a casa transitória de Fabiano tem-lhes prestado o socorro possível. Ajuda essa que até hoje vem sendo repelida pelos nossos irmãos infortunados. Debalde libertamo-los, apesar de libertá-los, né, e etc., periodicamente, dos monstros que os escravizam. Eles são escravizados também por obsessores, por outras criaturas que têm uma relação com eles do passado. O que acontece? Apesar deles serem libertos, eles fogem da influenciação da casa transitória e voltam espontaneamente para onde estão. Eles voltam para lá. O que ela quis dizer aqui é que todas aquelas criaturas que estão ao redor, estão ali no abismo, perto da casa transitória, já foram socorridas, já foram atendidas. E todas elas que ali estão, boa parte delas, as que já foram socorridas, retornaram voluntariamente àquele charco. Olha que coisa interessante. E aqui ela conclui: é imprescindível que o sofrimento lhe solidifique a vontade para abençoadas lutas do porvir. Vou repetir essa frase. É imprescindível que o sofrimento lhe solidifique a vontade para as abençoadas lutas do porvir. E o que a gente lembra aqui, pessoal? A gente lembra do fortalecimento da vontade. Quando a gente fala em vontade, a gente lembra de Emmanuel no Pensamento e Vida. O que Emmanuel fala no Pensamento e Vida? Emmanuel fala que a nossa mente é subdividida em gabinetes. E desses gabinetes, que a imaginação, a inteligência, a memória, o mais importante desses gabinetes, e o que governa todos os outros gabinetes, a memória, da inteligência, do desejo, todos eles são governados pela vontade. A vontade é que comanda os impulsos da nossa mente. Então, quando ela fala aqui, quando ela diz que essas criaturas voltam para lá, mas é imprescindível que o sofrimento lhe solidifique a vontade, ela quer dizer que eles precisam fazer o que Emmanuel também, na introdução do Caminho, Verdade e Vida, que livrinho maravilhoso fala, que é elevar o padrão da nossa vontade. Nós precisamos elevar o padrão da nossa vontade, precisamos fazer isso para poder sairmos das nossas condições difíceis, para sairmos das nossas condições de sofrimento, de penúria, e também, não só quando estamos sofrendo, mas quando vamos tomar as nossas decisões na vida. Então, essa aqui é uma lição que nós aprendemos estudando o Pensamento e Vida, que é revisitado lá no Pensamento de Emmanuel, no Caminho, Verdade e Vida, que é a importância da vontade como governadora da nossa mente. Por meio da vontade, só por ela, nós podemos suportar, nós podemos ir além das nossas vicissitudes. Passar por isso. Isso é uma grande lição. E aí, gente, como eu falei para vocês, na orla ali, perto do oásis, estava
o irmão que vai ser socorrido no abismo. Então, eu vou falar para vocês quem é esse irmão já agora, para quem ainda não leu. Quem leu já sabe. E trata-se do Padre Domenico. Padre Domenico, que é a entidade que a irmã Zenóbia diz que deve muito ao Padre Domenico. Ele foi um clérigo, né? Foi um padre, um clérigo menos feliz, incapaz de manter-se fiel ao Senhor até o fim de seus dias. Gente, então, para aqui, vamos lembrar do título do estudo de hoje, qual que é? Religiosidade deturpada. E vamos lembrar que eles passamos por onde? Pelo abismo, pelo charco, pelo purgatório, por uma região que lembra um inferno que os teólogos descreviam aqui na Terra. E quem se encontra lá, numa situação difícil? Um ex-religioso desencarnado. E aí, gente, só para fazer um breve relato aqui, lembram no início do livro, no primeiro dia de estudo, o número 1, que nós estudamos o prefácio, e eu falei, gente, Emmanuel reforça aqui nesse prefácio, vocês vão descobrir depois, ao invés de falar tanto sobre a vida no plano espiritual, ele fala bastante sobre a justiça divina. E parecia, eu fiz várias associações com vocês, sobre o livro O Céu e o Inferno. Vocês lembram disso? Quem lembra aí? Jorge, Luiz Carlos, Simone. Não sei se vocês assistiram o primeiro dia, mas nós falamos sobre a questão da justiça divina. E aí, obviamente, eu tenho certeza que muita gente que já estudou profundamente Kardec deve estar se perguntando, peraí, Jaime, eu aprendi no Céu e Inferno que tanto o céu como o inferno são uma sintonia, são um estado da alma. É como eu me sinto. O inferno é como eu me sinto e o céu é como eu me sinto. Essas regiões, circunscriticamente, não existem. Elas só existem dentro de nós. Como é que agora André Luiz está dizendo que está atravessando uma região que parece o inferno que os teólogos nos descreveram? E aí, gente? Socorro. Maria Socorro, né? Não é Socorro pedindo socorro a vocês aqui. É Socorro. O que vocês acham? Então, gente, é preciso, para estudar a doutrina espírita, além de sensibilidade, é preciso também interpretar os ensinamentos, e não é interpretar, procurar ensinamentos ocultos, como a gente está fazendo aqui, não é interpretar, fazer assim, ligações, que são ligações muito, digamos, complexas. É preciso usar um pouco o coração e o entendimento, ancorados ao pensamento de Kardec, para interpretar o que o André Luiz está dizendo. A obra de Allan Kardec nunca falou que quando você desencarna, você fica no limbo. Muito pelo contrário. Não é só desencarnar no limbo, e aí se eu sou uma pessoa má, se eu estou todo impregnado de más ações, ou se os meus pensamentos são ruins, então eu me conecto com o mal, e aí aparece uma cidade fantasiosa, como se fosse o Show de Truman. Aquele filme Show de Truman. E eu participo de um mundo fantasioso criado pela minha cabeça. Não é assim. Ou senão eu fui uma pessoa muito boa e nosso lar se cria sozinha por meio da minha cabeça porque eu estou no céu e o céu só existe dentro de mim. Dinaldo, demorei para te reconhecer. Ô, Dinaldo. Depois você me fala então, Dinaldo. Eu lembro do teu nome, mas eu não lembro quem é. Depois você me fala quem é você. Gente, não quer dizer que é isso. O que quer dizer? E aí, vai em Pensamento e Vida novamente. Eu vou beber de novo na fonte do Pensamento e Vida, porque é um livro complexo, ao mesmo tempo é fininho, um livro complexo que nos explica, é que nós nos conectamos por associação. Influenciamos a todos e todos nos influenciam. Está lá no capítulo chamado Associação do Pensamento e Vida. E nós próprios, por meio do reflexo dos nossos pensamentos, das nossas ações,
da nossa espiritualidade, refletimos o nosso interior e nos conectamos com a zona de convivência, a zona social, né, com as vibrações que são peculiares e características do nosso espírito. Entenderam? Captaram esse ponto? Isso quer dizer o seguinte, que essas regiões, elas existem, não são regiões eternas. Ninguém fica para sempre nessas regiões, até porque o mal sempre se dissipará. Mas isso não quer dizer que em regiões como essa, que regiões como essa não existam, porque o céu e o inferno é um estado da alma. Vou explicar melhor. Eu moro em São Paulo agora, sou de Recife. Estou em São Paulo. A poluição existe em São Paulo. O barulho existe em São Paulo. Não é verdade? Lá em Valinhos, lá em Amparo, aqui na Serra, que é aqui pertinho que eu adoro ir, já não tem tanto esse nível de ruído, tem mais natureza, você se conecta mais. Inclusive, a gente viu na aula passada, lembram lá? Aonde o irmão Gotuso vai tirar férias? Ele vem para a terra, para as regiões do campo, para a natureza se conectar. E por meio da energia da natureza, ele se recompõe espiritualmente. Existem vários ciclos, existem várias esferas aqui no planeta, e nós vimos isso quando estudamos a primeira aula lá do Asclepios, quando vimos o capítulo 3, 3 estudos atrás. Então, espero que esteja claro. Se vocês tiverem alguma pergunta a fazer, pessoal, sobre essa questão do céu e inferno, a Romilda disse que entendeu perfeitamente. Se vocês sentirem necessidade, pessoal, deixa um comentário no YouTube aqui, que eu, na próxima semana, eu tento aprofundar essa questão do céu e o inferno, tá? Quem ainda não estudou essa obra deve estudar e, ao mesmo tempo, interpretar o relato que André Luiz está trazendo para a gente, tá? Então, vamos seguir, gente, que hoje temos muita coisa. E aí, ó, quem é o Padre Domênico e a entidade que será socorrida, tá? O Padre Domênico é uma entidade que se desvirtuou, aproveitou-se das casas da fé e dos corações dos súditos. Ele ocasionou desastres morais de reparação muito difícil. Quando eu li essa parte, desastres morais de reparação muito difícil, isso me tocou de uma forma muito especial também. Falei, gente, que Deus me dê sabedoria para eu não cometer esses desastres morais de reparação muito difícil. Coisas que você faz que são difíceis de desenrolar, de juntar de novo, sabe? Amizade que desfaz, que a gente sempre vai magoar alguém, a gente é sempre magoado, mas quando eu li essa parte, reparação moral muito difícil, eu fiquei orando a Deus para que eu não caia novamente, porque certamente nós no passado já fizemos esse tipo de coisa. E ele fez isso. Quem lê o capítulo, quem vai ler o restante aí, porque quando a gente concluir, por favor, vou pedir para vocês leiam esse capítulo. Quem não tiver o livro ainda, pode ir lá na hiperlivros.com.br comprar o livro. Eles estão em promoção lá, entregam rápido, tem um frete baratíssimo também. Quem não tiver, olha o capítulo, coloca na internet que o capítulo vem, vocês podem ler também, ou peguem emprestado. Tá? E aí, gente, apesar de todo o sofrimento que ele está passando agora, o Padre Domênico, ele não modificou a sua mente. Ele continua ligado às trevas. Ele está passando um sofrimento por anos e anos. Ele causou muito mal quando estava encarnando a sua última encarnação, mas ele não se sensibiliza. Mas ele precisa voltar à Terra. Inclusive, ele vai voltar como filho de uma de suas vítimas. Ele tem várias vítimas, mas ele precisa reencarnar, por isso que vai acontecer a reencarnação compulsória. E a irmã Zenóbia fala que tudo que ele precisa é que um raio de luz alcance o seu coração. Outra coisa assim, extremamente poética, pessoal. Um raio de luz que alcance o seu coração.
Isso aí é muito poético. Então, depois, alguns parágrafos adiante, a irmã Zenóbia fala que não pode se identificar perante o padre Domenico. Porque se ela se identificar, o trabalho de redenção pode ser prejudicado. Ela, inclusive, fala assim, espero que nesta noite possamos fazer em seu favor. Vocês lembram de uma coisa aqui? Eu vou lembrar uma coisa para vocês. Vocês lembram naquela hora que nós estávamos conversando, nós estávamos estudando, conversando sobre a curiosidade do André Luiz, e aí ele perguntou, foi na semana passada, André Luiz ficou curioso, porque ele falou, por que a irmã Zenóbia, que coordena uma cidade flutuante como essa, né, ela é administradora de um lugar importante como a Casa Transitória de Fabiano, ela precisa da ajuda da Luciana, que está indo pela primeira vez numa missão, para usar a clarividência. Ela mesma não pode, e aí o Jerônimo dá aquela lição de especialistas para todos nós, né? Então, vocês lembram que o Jerônimo pega o André Luiz e fala assim, ela deve ter como é que chama? Razões pessoais para pedir ajuda de outrem. E André Luiz ficou envergonhado com isso. Vocês lembram disso na semana passada? Que a gente falou bastante, porque ele foi lá curioso. Poxa, por que ela está precisando de ajuda se ela é tão poderosa? E aí ele falou, deve ter razões pessoais. Agora, estão reveladas aqui. Estão reveladas o motivo por que ela não quer aparecer. Porque existem ligações maiores aqui, nós já imaginávamos, ela falou, mas se ela se identificar, se ela for fazer o trabalho sozinha, ele pode se desequilibrar e não receber ajuda devidamente. Então essa é a razão porque a irmã Zenóbia está usando os nossos amigos aqui, né? A gente chama de nossos amigos, né? Que estão com a gente há um tempo e vão continuar, né? E aí ela diz que chamará a mãe do Domenico, que se chama Irmã Ernestina, que foi a mãe dele em uma das encarnações, para poder ajudá-lo depois nesse processo e conduzi-lo à crosta para a reencarnação compulsiva. E aí, gente, eu estava lembrando aqui, mãe não cansa de trabalhar e amparar, né? Sempre as mães rogando por nós. Que nós tenhamos sempre uma mãe para nos ajudar no plano espiritual quando estivermos nesse tipo de situação. Quero, Deus, que nunca estejamos, mas quando estivermos em algum embaraço, em alguma situação de tristeza, que as nossas mães possam nos amparar. Mãe não cansa. É impressionante. Já chama a mãe lá para resolver, né? Vamos lá, mãe, vamos trabalhar. A mãe estava lá querendo trabalhar e levá-lo lá para resolver a encarnação. Então, depois a Zenóbia, ela agradece novamente, fala, pessoal, olha, essa é uma questão pessoal de novo, e eu gostaria de agradecer. Vocês serão, ela fala assim, estejam certos que serão meus credores para sempre. Quem anota o estudo, eu vou pedir para anotar também essa frase. Irmã Zenóbia, para a equipe, para o André Luiz, para o Jerônimo, para o Hipólito e para a Luciana. Estejam certos de que serão meus credores para sempre. Para dar um spoiler aqui, tá? Do que a gente vai ver mais para frente, é por meio dessa gratidão, por meio desses laços do trabalho no bem, por meio desses laços da caridade, é que se formam a legião dos obreiros. Porque aí vou abrir um parêntese de novo, pessoal. Daqui a uns 5, 6 semanas nós vamos descobrir, ou talvez um pouco antes, que os obreiros da vida eterna não são esse grupo só de 4 pessoas que estão indo à crosta. Diferente do que acontece nos mensageiros, que Emmanuel na introdução fala, esses são os mensageiros.
No Missionários da Luz, ele fala, esses são os missionários da luz. Aqui em Obreiros da Vida Eterna, no prefácio, e até agora vocês vão ver que os obreiros da vida eterna não são só esse grupo que está indo à crosta fazer o processo de reencarnação. Todo mundo que estuda esse livro pensa ou leva a crer que eles são os obreiros da vida eterna, mas não são. Mas eu só vou contar para vocês lá para frente. E aí eu vou botar no título lá, os obreiros da vida eterna. Quem são? E nós vamos saber. Tá bom? Vamos lá, então. Vamos seguir. Que hoje a gente não vai conseguir fazer os 2 capítulos, mas vamos terminar esse capítulo aqui. Então, eles chegaram até o padre Domenico. Chegaram lá. Encontraram o padre Domenico. Encontraram o padre Domênico e a fisionomia dele estava flagelada, uma fisionomia que inspirava compaixão. Ele estava lá na orla, sentado assim, no chão, cabisbaixo. Então eles sentiram muita compaixão pela forma com que encontraram como ele exalava sofrimento. Então a irmã Zenóbia, lembro que a irmã Zenóbia, quem leu também já sabe, não era vista por ele, apesar de vir fazendo intervenção há anos, inclusive para isolá-lo nesse oásis como ela isolou, não deixá-lo no abismo quando foi possível. Então ele, como escuta a voz dela, ela faz com que a voz dela seja escutada, ela chama, Domênico, Domênico. E aí ele respondeu, quem me chama? Quem me chama? Não atenderei a ninguém. Deixai-me no inferno. Ele começa a blasfemar, né? Não desejo o céu reservado a prediletos. Tá com raiva. Fala, poxa, se tem alguém me chamando aí, tá com voz doce, tá no céu. Então, ela responde, quem te chama somos nós que te desejamos o bem. E aí ele ainda revoltado, ele blasfema, malvados, gozam do paraíso enquanto sofremos dores atrozes. Bom, ele muito endurecido ainda, muito ainda blasfemando, ele sabe que são criaturas que são espíritos que estão em situações melhores do que a dele. Então a irmã Zenóbia faz uma linda prece, pedindo a intervenção de Jesus para que Domênico possa realmente ouvi-los melhor, ouvir toda a equipe. Vale muito a pena quem não leu ainda a prece, ler, porque é uma prece linda, ela pedindo a Jesus a permissão para que o Domênico possa, mesmo estando naquela condição, ouvir parte dos obreiros ou aqueles tarefeiros que estão ali para socorrê-lo. E aí, tem uma outra frase aqui, uma outra coisa linda que vale a pena todo mundo anotar também. É frase de quadro, pessoal, de André Luiz, que ele fala assim, mais uma vez, reconheci que a prece é talvez o poder máximo conferido pelo Criador à criatura. Minha mãe já está dizendo aqui que vem me socorrer. Mãe, vai lá para nosso lar, e etc., para vir me socorrer, hein, mãe, se eu estiver em apuros. Obrigado, mamãe. Gente, a prece é o maior poder que o Criador dá à criatura. Não vou voltar nesse assunto que nós vimos no nosso estudo passado e no retrasado, sobre a análise da escala espírita. A qualificação, tanto de um espírito bom como de um espírito puro, se dá pelas suas qualidades e seus poderes. Qualidades para fazer o bem e poder, que é intensidade para fazê-lo. E aqui André Luiz nos diz que esse poder maior, o poder maior se encontra na prece. É importante a gente nunca esquecer disso, sabe por quê?
Até porque tem um capítulozinho aqui, ó, que a gente vai estudar lá para frente, que eu vou levar um dia, 1h30, só para a gente avaliar, que se chama rogativa singular. Capítulo rogativa singular. Então, nesse momento que a Zenóbia fez a prece, ela respondeu: somos nós, estamos aqui para lhe trazer paz e etc. E ele começou a reclamar. Continua, né? Mentira, ele fala quimeras, foi traído pelo meu ministério sacerdotal. Então, nessa hora que ele começou a falar sobre a traição sacerdotal e etc., quem entrou com sua função, e aí nós descobrimos qual é a função nessa expedição, digamos, do ex-padre Hipólito, que compõe o grupo que está acompanhando o André Luiz. O Hipólito entrou, então, no jogo. Lembra da história do especialista? Cada especialista em sua função. Nesse momento, a Zenóbia se recolhe, ninguém entra no circuito. Quem entra no circuito é o Hipólito. Mas o Domênico estava muito revoltado. Ele não queria ouvir nada. Ele não queria falar sobre evangelho, que era o objetivo do Hipólito, que era fazer o trabalho de doutrinação, de aconselhamento religioso. Então, como não tinha jeito, vamos chamar quem? Já que você está dizendo que está injustiçado, então vamos clarear a situação. E para clarear a situação, quem é que eles chamaram, pessoal? A enfermeira Luciana, que é a clarividente, que por meio da explicação do que aconteceu nas vidas passadas, ela vai levá-lo a entender o que estava acontecendo com a sua vida, que ele não era um injustiçado. Ele se achava um injustiçado. Um sacerdote que tinha sido perdoado, um sacerdote que tinha lá um contato com Deus por meio do sacerdócio. Como ele estava ali no inferno? Então, o que ele fez para merecer? Então, entra no jogo aqui a Luciana, que é o outro capítulo, que é o capítulo, vamos iniciar aqui, que chama o Leitura Mental. Então, pessoal, como a gente começou às 8h40, eu vou esticar um pouquinho mais aqui para a gente ver esse capítulo, tá? Então, a Luciana entrou no circuito e fala para o padre Domênico. O padre Domênico acredita que, por ser religioso, ele foi injustiçado quando chegou no mundo espiritual. Ele representa... Agora, uma coisa que vocês precisam entender aqui nesse contexto é que o padre Domênico, essa criatura, esse religioso que está lá para receber esse socorro, ele não representa a Igreja Católica. Tem muita gente que, quando vai estudar esse tipo de literatura ou esse tipo de ensinamento que é trazido, em especial, lá no meio do século passado, que é um livro de 1946, as maiores representatividades religiosas estavam na Igreja Católica, no Brasil, né? E no mundo também com os protestantes, mas no Brasil, prioritariamente na Igreja Católica, que era muito maior, né? Eu não lembro ao certo a quantidade, o percentual de católicos versus outras religiões aqui nos anos 50, mas eu creio que era muito mais do que o dobro do que é hoje, né? Era o crescimento das igrejas pentecostais e etc. no Brasil, isso é de 15 anos para cá, ou 20 anos para cá. Então, a representatividade desse padre não é da Igreja Católica. O padre Domênico representa todos os religiosos. A mensagem do Obreiros da Vida Eterna desse livro não é uma mensagem que é endereçada aos católicos ou aos amigos de outras religiões. Não é. Não é endereçada a eles.
Essa mensagem é uma mensagem endereçada primeiramente aos espíritas, a nós. Essa mensagem é endereçada para nós, espíritas. Então não adianta quando a gente for ler esse livro, não adianta a gente entender isso aqui. Olha, o católico, aquela minha vizinha católica, né? Eu tô vendo aqui, ó, eu tô falando isso aqui, eu sou capaz de ver quem tá rindo aqui no YouTube. Quem tá rindo aí agora? Rapaz, aquela vizinha, olha, tá na igreja o tempo todo, mas fala da vida de todo mundo. Olha eu aqui, ó, olhando vocês. Ah, aquela que tem um texto, tá lendo o texto o tempo todo, mas é tão ruim, não dá uma comida para um pobre, não faz nada. Tô vendo cada um de vocês. Não é para elas, é para gente. Essa mensagem aqui sobre religiosidade não é para os outros. Quantos de nós, muitas vezes, somos dirigentes de casas espíritas? Dirigentes, palestrantes, estudiosos, coordenadores, trabalhadores de respeitáveis ONGs. E somos arrogantes. Atrapalhamos a casa de Jesus com o nosso personalismo, porque queremos que as coisas funcionem só como nós acreditamos, como nós lemos que era, como o nosso julgamento diz que sim, mesmo que outras pessoas nos apresentem que nós estamos enganados, que não é bem assim. Quantos de nós não prejudicamos as coisas com nossos personalismos? Ou somos intolerantes e amargos? Aquelas pessoas que não riem, não, sou espírita. Eu sou um espírita muito sério. Eu não sou eu. Quantos de nós ainda não somos assim? Não é? Quantos de nós ainda aguardamos a nossa recompensa aqui na Terra? E aí, quando chegamos lá do outro lado, aí queremos a recompensa de novo. Mas eu fui um espírita, eu trabalhei no centro espírita, eu vi live todos os dias na quarentena. De segunda a segunda, eu estava no Zoom assistindo reuniões. Eu estava vendo todas as lives da Rede Amigo Espírita. Eu ia para o centro 4 vezes por semana, eu esquecia. Não estava com meu marido, com meus filhos para poder me dedicar à doutrina espírita. Quantos de nós não fazemos isso? Todos enganados. Todos. E aí, quando chegamos do outro lado, fala, como assim? Eu tão devotado, eu tão engajado com a doutrina espírita, estudei tanto, li tanto Emmanuel, sabia dizer o nome de Kardec em francês perfeitamente. E chego do outro lado, é isso aqui, cadê meu solar? Aí alguém vai bater assim nas costas da gente. Não, Jaiminho. É aqui mesmo, na orla. Ora, abre o raio de luz. Quantos de nós? Essa mensagem é para a gente, pessoal. Obreiros da Vida Eterna. Um livro cheio de reflexões sobre a religiosidade. E a gente vai ver mais para frente, no capítulo Novos Amigos. É um livro que ele se dedica a analisar alguns aspectos da religiosidade. Vocês vão ver depois, eu não posso dar spoiler, tá? Mas ele fala prioritariamente para nós. É para gente. Vamos seguir. Absorvida por vossas referências gentis, que apenas traduzem propósitos de sensação, distantes de qualquer sentimento edificante, certa mulher cede às vossas promessas. O que é que acontece aqui? Eu marquei esse ponto aqui, gente. É o seguinte, vou contextualizar, tá? Contextualizar. O padre Domênico, só quero falar Domênico,
falando em outros idiomas, falando em outras línguas. O padre Domênico, ele foi absolvido no momento do seu desencarne por um outro padre. Na hora que ele estava desencarnando, o padre falou: eu te abençoo e encomendo a sua alma para Deus. Então ele achava que aquilo tinha eliminado todas as suas mazelas. Tudo. E aí, gente, ele efetivamente acha isso. E a Luciana fala: não, peraí. Espera aí. Eu vou mostrar para vocês, ou para você, que não é bem assim. Não é assim. Você fez muito mal a muita gente. E eu vou te mostrar. E aí ele mostrou uma série de coisas que eu não vou ler aqui, porque é uma narrativa enorme sobre todas as coisas que aconteceram na vida deles, mas que são, assim, bem difíceis, inclusive, de ler. Eu queria pedir a vocês também que leiam essas narrativas, porque, em resumo, foi um padre que usou da sua posição de clérigo. E ele se envolvia com mulheres da igreja, inclusive mulheres que eram casadas. E levou várias dessas mulheres ao adultério. Uma série de coisas aconteceu que eu não quero dar spoiler para vocês. É uma história que dá até para contar aqui, mas é que eu vou trazer um spoiler muito forte. Vale a pena ler essa história porque ele seduziu essas mulheres, tá? Então, o trabalho da clarividência, ele foi feito para acessar o passado dele, né? Trabalho que foi feito para poder elucidar todos esses crimes, para ele parar de dizer todas as coisas que ele fazia como se fosse um coitadinho, né? Não fiz nada. Então, depois de ter passado todo o processo de clarividência, que foi feito pela Luciana, que olhou todo o seu quadro mental, né? Ele já se irritou e falou: olha, basta, eu não quero saber mais. Porque ele ficou sabendo de vários credores espirituais que ele tinha naquele momento. Eram vários credores, espíritos que estavam ali, alguns deles, fazendo uma pressão nele para que ele continuasse naquela situação de sofrimento. Então, quando a Luciana já tinha feito todo aquele trabalho de mostrar as coisas que aconteceram com ele, gente, como diz lá na minha terra, esse padre pintou miséria. Ele fez o que você imaginar de coisa errada, ele fez. É tanto que ele desencarnou assassinado, envenenado. Né? Então, ele pintou miséria, efetivamente. E aí, quando a Luciana já não tinha mais o que mostrar, porque já era muita treta, volta novamente o padre Hipólito para falar em nome da religiosidade, de par para par. Opa, peraí. Então, se é um problema aqui de maldição, se eu fui abandonado mesmo por Deus, a irmã Zenóbia falou: para aí, Luciana, porque já chega. Aí traz o padre Hipólito para poder falar de par para par. Religioso com religioso. E apesar de tudo isso, o padre Hipólito, um espírito assim muito sábio, ele fala da santidade da igreja, de como da santidade da religiosidade, do quanto os erros da igreja são erros humanos, mas o seu princípio, o seu propósito é um propósito muito importante. Inclusive, ele lembra a quantidade de líderes religiosos que padecem nessas regiões tenebrosas por causa das suas falhas, da ganância, da sua religiosidade deturpada. Que, lembrando mais uma vez, não estamos falando apenas de padres e de superiores, estamos falando aqui de espíritas, estamos falando de protestantes, estamos falando de qualquer entidade, qualquer um. Então,
esse trabalho aqui, que é um trabalho que está sendo feito em grupo por todo mundo, é um trabalho em grupo. Depois que o padre Domênico fala sobre essa intervenção divina, de que eles estão ali como um projeto da providência divina, é a hora da mãe dele ser chamada. Então, naquele momento, quando a voz dele já começa a ficar um pouco mais fraca, a voz já enfraqueja, mas agora é o momento. Aí a Zenóbia traz a mãe dele, que já estava lá esperando. Então, ele, quando percebe que a mãe dele está presente, quando ele percebe que aquilo, né, que a Zenóbia convocou a Ernestina, estava ali, ele ouviu a voz da Ernestina, ele gritou, mamãe, mamãe! E aquela criatura que se parecia tão rígida, se mostrava indiferente, que zombara de tanta gente aqui na Terra, né? Segundo nós vimos aqui no retrospectivo da Luciana, agora parecia uma criança chorosa chamando pelo mãe. Isso mostra o poder da figura da mãe. A gente já viu isso em vários processos de diálogo com os espíritos, a gente vê isso em diálogo com as sombras, a gente vê vários dialogadores muito experientes quando falam com entidades espirituais, sempre recorrem ao concurso da mãe para poder ajudar nesse processo de toque aos corações endurecidos. Mas ver uma criatura tão endurecida dessa, falar da mãe e dizer que estava com saudade quando fazia preces junto à mãe quando era criança, é realmente muito comovente e muito emocionante. É um negócio assim, na leitura da história, eu tenho certeza que vocês vão se emocionar bastante. Então, a Ernestina, que estava também, que é a mãe dele, estava extremamente emocionada, foi auxiliando ele, passando ternura e etc. E aí, nesse momento, ela pede para o seu filho, Padre Domenico, repetir com ela algumas palavras que eu queria repetir, lendo aqui com vocês. Repete, filho, repete as minhas palavras. Isso mesmo, Ricardo, é de unidade no plano espiritual. Incrível essa parte. Numa cena comovedora para André Luiz, que ele diz, gente, que jamais fugirá da recordação dele. Olha que coisa linda. Vocês já viram alguma cena para dizer assim, isso jamais fugirá da minha recordação? A dedicada mãe orou pausadamente, acompanhando-a Domênico, sentença por sentença. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eis-me aqui, doente e cansado aos teus pés. Doente e cansado aos teus pés. Compadece-te de mim, bem-amado pastor, de mim, ovelha desgarrada do teu rebanho. Ofuscou-me o brilho falso da vaidade. Gente, que oração linda. É emocionante. Emocionante. E quando ele já fica todo preparado para o processo de remoção daquela região, abraçou-se com a mãe, Zenóbia estava ali presente, aproximou-se, estava ali presente. Ele faz uma pergunta a Ernestina muito curiosa, que revela toda a trama que está envolvida nesse capítulo. Ele fala: minha mãe, já que a tua ternura veio ao meu encontro no círculo das trevas, dize-me, onde está Zenóbia? Ter-me-ia abandonado para sempre? Então, fica arrepiado aqui, gente. Fica emocionado, sabe? Essas ligações, esses laços eternos são coisas
muito lindas. E aí, a ligação, então, da Zenóbia com ele é revelada. Vocês querem saber por quê? Eu conto, ou vocês não querem spoiler? Ariadne, quer saber? Quer saber? Ó, vocês têm que me dizer se vocês querem saber, para eu poder dar o spoiler. Se não quiser saber, eu não conto. Ah, Dinaldo, Ei, Dinaldo, meu amigão. Pô, que alegria, eu estava lembrando. Dinaldo só existe um no mundo, rapaz. Que bom, Dinaldo, te rever aqui, meu irmão. Que bom. Grande Dinaldo, saudade de você, rapaz. Estudou comigo, que alegria. Querem saber? Quer saber, Valéria? Quer saber? Agora, Dinaldo, você tirou o óculos redondo, agora está com outro óculos, não te conheço. Eu te conheço com o óculos redondo, Dinaldo. Depois vamos marcar um Zoom para a gente se rever. Eu quero voltar a falar contigo, meu amigo. Olha, eu vou dar spoiler. Quer saber spoiler? Qual é a ligação da Zenóbia com o Domenico? O Domênico. Eu estou muito internacional hoje, gente. Domenico, me corrige. Pelo amor de Deus, não me deixe falar Domênico, não. Dominico, não, é Domênico. Vamos lá. O que aconteceu aqui, gente? O que aconteceu? Que eu vou revelar para vocês, tá? Qual é a história que está por trás? Eles eram criaturas amadas desde criança. Eram o que os americanos chamam lá de sweetheart, né? Com spoiler, é isso mesmo. Eles eram criaturas amadas e ela tinha prometido o coração para ele quando eles eram muito jovens. Então, ele estava muito certo que ela já era muito boa. Vocês vão ver isso depois na narrativa do livro. E ele amava muito. Só que pelo destino, ela casou-se com outra pessoa. E quando ela casou com outro homem, ele ficou tão desapontado que ele escolheu se tornar um religioso. E por meio de um celibato forçado, ele foi lá virar um padre, não tinha vocação para isso. Ele não conseguia ainda dominar as suas forças sexuais, os seus impulsos. Ele não estava preparado para aquilo. Eis porque a gente olha na sua trajetória revelada pela Luciana o quanto ele se envolveu com assuntos relacionados à sexualidade. Então, por que a Zenóbia casou com outro homem, ele se tornou padre? Um padre infeliz. E agora ele falava para a mãe, colocando na conta desse problema, dizendo, olha, porque ela casou-se com outro homem, eu virei um péssimo padre. Eu virei isso, um padre assediador, um padre despreparado, mau. Olha, a Regina está dizendo, as palavras dele me lembram um pouco o livro Renúncia. Se você estivesse comigo, eu teria sido melhor. Exato, Regina. Só que tem um ponto, quando ele reclama sobre isso, a nossa mania de colocar na culpa dos outros, você viu lá? Ela falando, a Zenóbia explicando que só pela vontade os espíritos saem daquela condição. Não é? Só pela vontade. Que é a questão da moral heterônima. Não, sempre são os outros. Sempre é o castigo. Se você tivesse comigo, não teria acontecido isso. É óbvio que algumas pessoas associadas à nossa missão, ao nosso processo de abnegação, à nossa dedicação ao evangelho, à bondade, nos auxiliam profundamente a desenvolvermos a nossa tarefa. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Tem gente que atrapalha mesmo, eu também não tenho dúvida, que tem gente que atrapalha a nossa vida, porque nós não estamos preparados ainda para lidar com criaturas que tentam atrapalhar a nossa jornada, por uma série de questões.
mas tem criaturas também que chegam na nossa vida e nos abençoam, nos ajudam. Ele fala isso para Ernestina, mas a gente fala, opa, peraí, não. A mãe o corrige na hora. Fala, olha, quem é mais infortunado? Um cara, um homem, que abraçou a batina e foi trabalhar no campo religioso e que deveria honrar a sua escolha, ou uma mulher que casou-se com um viúvo, cheio de filho, e teve que se fazer mãe, mesmo sem ter procriado, sendo tão jovem. Então, a Zenóbia não o abandonou. A Zenóbia foi forçada a casar com o viúvo pelos pais. E por isso, eles não conseguiram ficar juntos. E ele pergunta por ela. E naquele instante que se forma essa compreensão, Zenóbia, muito discretamente, começou a chorar. E André Luiz viu isso. E ela começava a olhar o rosto dele com muita ternura, debruçou-se sobre ele, e como que, em obediência a um vigoroso desejo da diretora, né, a diretora da casa transitória, o Domênico sentiu as gotas de pranto que lhe caíam na face melancólica. Gente, ó, preste atenção. Para arrepiar de novo. No momento que a Zenóbia chora, o Domênico sente as gotas de pranto quente que caíam da face dela melancólica. E fixou os olhos com expressão indagadora. E ele, reconhecendo que semelhantes lágrimas não tinham aí sua origem, perguntou angustiado. Gente, olha isso. Mãe, quem está chorando sobre mim? Se não é você, não sou eu. E a benfeitora carinhosa, cujo olhar descortinava todas as particularidades da cena comovente, respondeu sob forte emoção. Os anjos choram de júbilo nas regiões celestes, quando um coração sofredor se levanta do abismo. Gente, sim, não estou falando sério. Eu fico completamente emocionado com essa parte. Os anjos choram de júbilo nas regiões celestes, quando um coração sofredor se levanta do abismo. Essa é a narração mais linda e emocionante desse capítulo, talvez desse livro. E então, por fim, a Zenóbia agradece pela vitória do amor e do bem. Ela vinha se empenhando essa tarefa por muitos e muitos anos. Então, ela agradece a equipe, pede para que o Senhor recompense a eles, repartindo essa felicidade que ela estava tendo por vencer uma grande batalha na guerra do amor contra o ódio, que durava tantos anos. Ela queria repartir essa felicidade com todos eles. Então, gente, esse é o fim desse capítulo, do capítulo Leitura Mental, que eu achei que não ia dar para a gente fazer, mas deu. E aí, o que vocês acharam? Tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Temos 4 minutos ainda aqui. Já deu spoiler, contei a história da ligação deles, uma ligação muito bonita. E aí, depois eu queria pedir a vocês, leiam esse capítulo melhor, gente. Eu vou dar uma dica aqui para vocês, tá? De um tempo para cá, inclusive com esse livro aqui, eu desenvolvi um hábito, eu aqui em casa e a Catarina, a gente adora radionovela. Apesar de eu ter o livro, Brilhos da Vida Eterna, ter lido, relido, às vezes eu gosto de ouvir alguns capítulos narrados pelo pessoal lá do grupo chamado Jericó.
Até mandei e-mail para eles e tudo, para ver se eles iam participar comigo aqui algum dia, mas eles não responderam, eu não sei como encontrá-los. Se alguém souber, inclusive, me ajude aí, me passando o contato deles. E aí, eu adoro a narração deles. Esse capítulo em especial, leitura mental, esses 2 capítulos que nós estudamos hoje, queria pedir a vocês para depois ir no YouTube, colocar Obreiros da Vida Eterna, Grupo Jericó, e colocar lá, lição para antes de dormir, tá, pessoal? Colocar lá, tanto o capítulo 6 como o capítulo 7 eu vi. Essas narrações são belíssimas e emocionantes. Emocionantes. Pois é, Inalda, mais de 40 anos. Pessoal, vocês têm alguma pergunta, alguma consideração? Não deixem de curtir o vídeo. É muito importante que vocês curtam aqui o vídeo e compartilhem para que nós tenhamos mais alcance com esse estudo, mais pessoas venham se juntar a nós para fazer esse estudo. Lembrando que nós estamos aqui no estudo de número 6. Esse estudo vai durar mais ou menos 14 semanas, no máximo 15 semanas, se nós precisarmos desdobrar mais de uma semana. Ou seja, já estamos caminhando bem, mas dá para todo mundo assistir os episódios anteriores, do 1 ao 5 e agora o 6 que vai ficar aqui registrado. Queria pedir desculpas por não ter conseguido entrar na hora. Nós estávamos aqui, estava tudo muito preparado, mas tivemos um problema aqui na transmissão, então eu queria pedir agradecer ao Aparecido da Rede Amigo Espírita, que parou onde ele estava e criou um outro link para que nós pudéssemos estar aqui estudando hoje. Eu estava bem triste que eu não ia conseguir estudar com vocês. E na próxima semana tem mais. Tem mais. Na próxima semana, nós vamos estudar o Treva e Sofrimento e o Louvor e Gratidão. Talvez tenhamos um convidado daqui a 15 dias. Convidei o meu amigo Ricardo, que faz o estudo comigo do Pensamento e Vida às terças-feiras aqui no Núcleo Kardecista Antônio Pereira de Souza, para vir fazer, me dar a alegria, a honra de tê-lo aqui um dia conosco, conversando, como nós fazemos lá no nosso estudo do Pensamento e Vida, mas eu não sei se vai acontecer agora, na próxima semana, ou na outra, eu vou discutir com ele, mas eu aviso a vocês. Tá bem, gente? Então, olha, um grande abraço, muita paz, e leiam lá, leiam não, vão ouvir esse capítulo novamente. Vale muito a pena essas palavras emocionantes que nos inspiraram tanto para nos trazer tanta reflexão. Pessoal, muita paz, que Jesus abençoe a todos vocês, e na próxima semana estamos aqui. Convidem os amigos, tragam todos para estudar com a gente, e não esqueçam também de curtir a página no Facebook, curtir aqui a Rede Amigo Espírita também, compartilhar, que eles têm conteúdos maravilhosos. Até mais, pessoal. Grande abraço e até segunda-feira.